em apoio a esse projeto. Então, agora com a palavra o doutor Felipe Marcelo Gimenez. Obrigado, deputado Medeiros. Quanto tempo, deputado? 10 com mais 5. Bom, eu tenho 10 minutos para desmontar uma mentira que dura 28 anos. E, geralmente, quando falo sobre esse assunto, eu preciso construir um vocabulário. E só a construção desse vocabulário leva esse tempo. Hoje o deputado Gimenez vai exercer o superpoder da concisão. Eu quero esclarecer isso aqui, porque eu tenho sido perseguido no meu estado, massacrado, porque ajo aqui como cidadão. Aqui está escrito, eu sou procurador do estado de Mato Grosso do Sul, para que os senhores saibam que eu sou um profissional do direito, alguém que está há 30 anos trabalhando com direito público, estudando direito público e a hermenêutica constitucional. Mas eu não estou aqui como procurador de Estado, até porque o órgão do qual faço parte não tem nenhuma atribuição no campo político, nenhuma. O órgão que faço parte é o equivalente da AGU. Meu trabalho é representar o Estado de Mato Grosso do Sul. Eu tenho um mandato de lei para representar o Estado de Mato Grosso do Sul e, nesse mandato, nenhuma atribuição eleitoral. Então, entendam claramente, estou aqui como um cidadão brasileiro, um profissional do direito, para falar o que entendo sobre o direito, sobre esse tema. É uma pena que o ministro do STF já tenha ido embora e ele tenha vindo aqui e não tenha dito absolutamente nada sobre a ciência do direito. É uma pena. E eu quero dizer aos senhores, por que há 28 anos este Congresso e o povo brasileiro, quando trata desse assunto, discute informática, discute matemática, probabilidades. Esse assunto não é da matemática, não é da informática. As proposições racionais a respeito desse assunto estão na ciência do direito. Democracia, cidadania, voto, princípio constitucional da publicidade, as cláusulas pétreas, tudo isso é matéria da ciência do direito. Não é da informática, não é da medicina, não é da engenharia. Eu admiro muito o professor Amilcar, professor Pedro Rezende, que está aqui em algum lugar, mestre Oda. Se os senhores sentarem para conversar com esse homem sobre matemática, os senhores ficarão impressionados com o conhecimento dele. Mas o Estado não se constitui dessa disciplina, o Estado está na ciência do direito. E o que os ministros do STF tratam, ao repelir o que os senhores fazem nessa casa, tratam por meio de falácias jurídicas. Se as proposições que orientam o trabalho dessa casa são orientadas pela matemática e pela informática, é muito fácil para eles refutarem o que os senhores fazem aqui. E por que eles insistem em manter o sistema desse jeito? Porque são eles que controlam a eleição. A eleição é um processo, o sufrágio é um processo. O ministro acabou de falar aqui e deu a entender a velha falácia de que sufrágio e voto são a mesma coisa. Pelo amor de Deus, sufrágio é algo totalmente diferente de voto. Sufrágio não é voto. Sufrágio não é direito ao voto. Sufrágio é um processo. Busquem a origem, o étimo dessa palavra e vocês entenderão. Voto é compromisso. Sufrágio é uma expressão metafórica que remete a uma decisão tomada debaixo da autoridade do fragor. A raiz dessa palavra é frangere. Colisão de partes. E que partes? Os votos. Saiam dessa prisão, essa falácia do espantalho. Tudo que vejo aqui nos corredores, nos projetos, sempre é informática, informática. E a maioria não conhece nem mesmo a informática. A guerra é cultural, principalmente semântica.
Quando eu digo que são os ministros do STF que decidem a eleição, e eu enfatizo isso, é porque são eles que apuram a vontade majoritária, e o resultado da eleição é a vontade majoritária. Se fazem pelo bem ou pelo mal, não posso provar. Raul Seixas disse uma vez, se o mel é doce, eu não posso afirmar, mas que parece doce eu tenho certeza. Por que eu digo que eles decidem a eleição? Porque só eles, e absolutamente só eles, sabem como se procede a apuração da vontade majoritária. E o elegere, a escolha, é a vontade majoritária que decide. Não é por acaso que está além disso, importa quem conta o voto. O sufrágio não acaba quando você deposita sua vontade no sistema. O sufrágio é o fragor das vontades individuais. O voto é a vontade individual. Mas quem tem o absoluto controle sobre o sistema recusa qualquer interferência. Por quê? Porque essa Constituição, mal escrita em 88, deu à Corte Constitucional o poder de ser o agente do serviço eleitoral. Então nós temos juízes constitucionais que são também os prestadores do serviço eleitoral. E eles não querem perder o poder de controlar o destino de um país continental com 200 milhões de habitantes. E voltando à semântica, o que é auditoria? Essa palavra vem de audire, ouvir. O auditor ouve. E ouve quem? Ele não ouve a si mesmo. Ele ouve outro. É absolutamente irracional que há 28 anos nós, povo brasileiro, estejamos assistindo um teatro ridículo, onde alguém ouve a si mesmo. Não há absolutamente nenhuma auditoria no serviço eleitoral, porque é o próprio agente do serviço eleitoral que fiscaliza a sua própria conduta. Isso não é auditoria, isso não é audire. Entenda o absurdo de se esperar que alguém fiscalizando a própria conduta esteja fazendo algo que possa pôr em risco a sua própria conduta. Aqui nos corredores há um folclore sobre a amostragem. A amostragem é uma forma de auditoria. Quando se faz auditoria, se examina a conduta de um ser humano. Quando um fiscal de renda olha os registros fiscais de um empresário, ele não está fiscalizando o livro, ele está fiscalizando a conduta do sujeito passivo da relação tributária. Quando se pretende fazer uma auditoria dos atos do serviço eleitoral, o que está se fiscalizando é a conduta dos agentes do serviço eleitoral. Não é a urna eletrônica, meu Deus. A máquina não é sujeito de direito e obrigação. Ocorre que o sujeito que presta um serviço através de um certo instrumento, ele se põe a fiscalizar o próprio instrumento e, ao final, conclui que aquilo que ele fez está muito bonito. Quem propõe a amostragem abre uma porta gigantesca para que isso continue a ser assim. Porque a eventual amostragem será novamente conduzida por aqueles que deveriam estar sendo fiscalizados. E a amostragem é uma operação técnica que se faz quando o universo amostrado é conhecido na sua substância. A substância do voto é a vontade individual. Votos não são fungíveis. E se alguém disser que a amostragem é para mostrar o funcionamento do equipamento, o enredo piora. Porque olhar o que uma máquina faz não significa que eu sei o que a outra máquina faz. Vejam, o problema é semântico. Uma outra proposição folclórica que tenho ouvido aqui, tem que ser por PEC, porque PEC é mais forte. Estudem o controle jurisdicional de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade julga qualquer espécie normativa. Emenda constitucional também pode ser julgada inconstitucional. O que os senhores têm que fazer
é definir conceitos, porque o juiz militante atua no vazio conceitual. E se os senhores não sabem os conceitos, o problema não será resolvido. Muitas vezes eu chego em algum gabinete e o parlamentar me diz: não precisa falar comigo, você já tem meu voto. Senador, deputado, eu preciso que o senhor entenda o assunto. Se o senhor faz um projeto de lei para repetir simplesmente vai ter voto impresso, o senhor não resolve o problema. O senhor precisa dizer o que é o sufrágio, qual a natureza jurídica do sufrágio, por que o princípio da publicidade se aplica sobre o sufrágio, quando ocorre o escrutínio do voto. Os senhores precisam entender por que a Corte Constitucional da Alemanha recusou o voto eletrônico, e as razões são jurídicas, não são matemáticas nem informáticas. Houve uma lei em 95, 9.100/95, 10.402, 2002, ambas prevendo voto impresso. Depois, 10.740, 2003, criando a virtualização do voto. Depois, uma nova tentativa em 2009, 12.34, 2009. Depois, em 2015, 13.165, 2015. E o que essa norma dizia? Vai ter voto impresso. Não há nenhum conteúdo jurídico nessa frase. Este Congresso recentemente tomou uma atitude inteligente quando tratou do tema do marco temporal. Este Congresso definiu o instituto jurídico. Os senhores fazem fonte da lei. Os senhores é que têm o mandato, a investidura política para dizer o que é o instituto jurídico. O juiz militante atua no vazio conceitual, como prevê o artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito. Vejam, o tempo já acabou. Nós temos que afastar palavras como confiança. Confiança é confidere, fidere, fides, fé. O Estado é laico, eu não tenho que atribuir fé a nenhum servidor público, seja ele ministro ou não. A rigidez do ato do agente público só se dá se houver cumprimento aos princípios. E o princípio constitucional da publicidade tem sido maltratado. Eu vi da boca de um assessor jurídico aqui nesta casa que público é o ato do agente público, não, senhor, público. É o atributo do ato, não do agente. Tem muito agente público cometendo atos que não são públicos. Entenda, público é aquilo que está na compreensão do povo, porque público, esse adjetivo, significa do povo. O povo deve se apropriar pela compreensão do ato do escrutínio. Nós fazemos eleição desde 1996 num método ilegal, inconstitucional, antidemocrático e fascista, porque aquilo que era do povo passou a ser do Estado, para o Estado, pelo Estado. Isso é fascismo. Isso é fascismo. Muita coisa pode se dizer mal, ruim, de Getúlio Vargas. Mas uma coisa ele acertou. Ele tirou a eleição da mão dos coronéis e seus bacamartes e suas milícias, quando deu ao voto um corpo concreto. Em 80, reiniciaram a tentativa de tornar o voto virtual apenas potência. Brizola começou essa luta. Brizola. Brizola. Isso não é uma pauta da esquerda ou da direita, é uma pauta da democracia. Se o voto é eletrônico, senhores, o voto é feito de elétrons. Nenhum ser humano nesta sala tem nenhum sentido atribuído por Deus que lhe permita conhecer elétrons. E há uma cláusula em qualquer Constituição. O voto deve estar sob uma relação direta de domínio. Esse é o conteúdo teleológico daquela cláusula mal escrita na Constituição de 88, chamada voto direto. Não é o voto que é direto, é tua relação sobre o voto. Você não estabelece uma relação direta de domínio sobre um punhado de elétrons. É por isso que Israel dá ao voto um corpo concreto. Por que eu estou citando Israel? É a ponta da tecnologia no mundo. Senhores, se o voto não tem corpo, matéria, ele não existe.
Sabe por que eles dizem que não há fraude, nem há prova de fraude? E eles têm razão? Porque o próprio voto não existe nesse sistema. Não dá para falar isso aqui em 10 minutos. Isso aqui é uma aula de 5 horas sobre semiótica, semântica, etimologia, hermenêutica constitucional. Muito obrigado, doutor Felipe. Ele vai poder falar mais, porque nós vamos ter a participação dos parlamentares, com certeza vai ser inquirido. E agora, com a palavra, o doutor excelentíssimo senhor Sebastião Coelho da Silva. Vamos aproveitar aqui para ouvi-lo. E aqui ressaltando também, agradecendo a nossa presidente da Comissão